E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa alemã do século XX. Ela ficou conhecida por ser uma pensadora do campo, principalmente da política. Ela foi aluna de grandes nomes da filosofia como Russell, Heidegger, Karl Jaspers, e ela foi uma grande estudiosa também dos filósofos gregos. Ela era judia, né, de origem judia, e ela estava na Alemanha na época da ascensão do nazismo. Ela teve que fugir de lá e ela teve que se refugiar nos Estados Unidos, onde viveu até o resto da vida. A obra que deu a primeira visibilidade para ela foi uma obra chamada As Origens do Totalitarismo, onde ela faz uma análise da emergência do que ela chama de sistemas ou governos totalitários. E o que é o governo totalitário? Ela está pensando principalmente em dois governos, né, dois exemplos, que é o nazismo e o fascismo europeu e o stalinismo da União Soviética, que eram dois modelos que existiam ainda na época que ela estava viva. Esses governos, segundo ela, se organizam, se baseiam no terror. Então é o medo, é a violência como um método, um modo de organização da sociedade. E tem também o fechamento da esfera pública, que é uma retirada das pessoas, né, da grande maioria da população, do debate político, da participação política. Esses sistemas, eles são organizados, eles são sustentados por ideologias que fazem uma leitura da história a partir de uma visão bem direcionada. Então é como se o passado, o presente e o futuro fosse modificado para encaixar dentro da visão oficial daquele governo. E essa ideologia distancia as pessoas da realidade justamente porque ela coloca lentes da visão oficial segundo as quais as pessoas precisam ver. Então nesses regimes não há liberdade ou então a liberdade ela não é incentivada. Se existe alguma liberdade nesses regimes totalitários, é a liberdade, digamos assim, ganhada à força. E aí a gente precisa entender o que significa liberdade para ela, né, para Hannah Arendt. A liberdade não é simplesmente estar liberto da opressão. Ela faz uma diferenciação entre dois termos, que é o liberty e o freedom, que ela escreve em inglês, que a gente pode traduzir como liberação e liberdade para fazer essa diferença. Você estar liberado das opressões ou das necessidades mais básicas, por exemplo, você ter o que comer, você ter onde morar, etc. Isso é uma condição para que você exerça sua liberdade. Mas só isso não é o suficiente, porque para ela a liberdade é uma ação e não um estado. Você não está livre. Você exerce a liberdade quando você age. E que tipo de ação é a ação livre? É a ação política. Então, para Hannah Arendt, a liberdade só se dá na esfera da ação política. Essa ação política, também como vocês já devem perceber, ela não se manifesta na vida privada, na lógica privada. Tem a ver com o funcionamento da lógica pública. Buscar o bem comum é o que orienta o debate público, ou deveria, né? Então a liberdade é justamente colocar a sua opinião, a sua visão sobre o que é o bem comum e como que esse bem comum deve ser alcançado, deixando de lado interesses individuais que tem a ver mais com a esfera privada. E essa ideia de liberdade, ela é muito influenciada pela democracia grega clássica, né? Aquela de Atenas, na época de Sócrates e Platão, por exemplo. Essa democracia influenciou muito a noção de democracia de Hannah Arendt. Ela era uma grande estudiosa dos gregos e muitas vezes ela toma essas referências para construir os conceitos dela. Então, para que a gente consiga garantir
a liberdade, a gente precisa ter espaços públicos onde exista, digamos assim, uma condição de igualdade entre as pessoas, para que elas possam decidir livremente sobre os assuntos de interesse comum. Então, nisso a gente consegue ver como que os regimes autoritários ou totalitários, que é o termo que ela usa, eles acabam dissipando, né, acabando com toda a possibilidade de liberdade. Um outro livro que também fez a Hannah Arendt muito conhecida, e talvez é o livro que seja mais popular hoje em dia, se chama Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, onde ela vai falar sobre esse conceito, né, banalidade do mal. O que significa a banalidade do mal? Mas antes eu vou contar um pouco sobre o contexto em que esse livro foi escrito, né? Eichmann, que é o nome que está no título, era um oficial, um dos mais altos cargos do governo nazista, o governo de Hitler, e ele comandava, digamos assim, se eu não me engano, os transportes e a organização ali dos campos de concentração. E aí eu não preciso nem lembrar, né, o horror que foi toda essa questão aí dos campos de concentração, o trabalho forçado, as torturas e a morte planejada das pessoas. E o Eichmann é, digamos assim, uma das cabeças dessa organização e do transporte de pessoas. Quando ele viu que o regime nazista tinha sido derrotado e que, digamos assim, as coisas iam começar a ficar ruim para ele, ele fugiu e depois de muito tempo ele foi encontrado na Argentina. Aí o que acontece? O exército israelense conseguiu, lá na Argentina, sequestrar ele e levar para ser julgado em Jerusalém. Então por isso o título, Eichmann em Jerusalém. É o relato sobre um julgamento que a Hannah Arendt presenciou. Então um dos jornais lá dos Estados Unidos mandou a Hannah Arendt para fazer a cobertura desse julgamento. E aí qual que é a grande sacada, né? Qual que é a ideia da Hannah Arendt que ficou tão popular? Ela chegou no julgamento e começou a ouvir o que o Eichmann estava dizendo e ela se deparou com uma pessoa absolutamente comum, banal. Uma pessoa que ela poderia ter visto na rua, o vizinho dela, etc. Não era um monstro, um psicopata, como as pessoas costumavam enxergar, essas pessoas que participavam do governo nazista. Então Eichmann era um pai cuidadoso, né, preocupado com a sua família, era um funcionário eficiente, e justamente por ter sido um funcionário eficiente que ele chegou tão alto, digamos assim, no governo de Hitler. Ele cumpria as ordens que eram dadas para ele e cumprir a ordem, digamos assim, era para ele a coisa mais natural possível. Hannah Arendt descrever Eichmann como uma pessoa comum foi muito polêmico na época porque justamente as pessoas esperavam que Eichmann fosse um monstro. E ele não é. E mais do que isso, quando a Hannah Arendt diz que Eichmann era uma pessoa comum, ela também está dizendo que muitas pessoas que convivem com a gente poderiam ocupar aquelas funções sem nenhum problema. Existem muitas pessoas que conviveriam bem com o regime nazista, trabalhariam para o regime nazista sem nenhum problema. Por quê? Porque são pessoas comuns. Não era um governo feito de 100% de psicopatas, monstros, etc. E é justamente isso o mal banal. É um mal praticado por pessoas como nós. Pessoas que estão cumprindo ordens dos seus chefes e que a sua ordem acaba fazendo parte de um sistema de genocídio, de horror e de morte. Só que, ao contrário do que as pessoas tinham entendido, ela não estava inocentando o Eichmann. Ela estava mostrando que Eichmann era uma pessoa como nós. Existe um trecho desse relato em que ela fala que o Eichmann ele era uma pessoa incapaz de pensar. E essa incapacidade de pensar era que tinha possibilitado ele de estar no lugar que ele esteve.
E o que é essa incapacidade de pensar? É lógico que ele falava articuladamente, só que ele tinha um pensamento que era raso, era um pensamento que não passava muito além do senso comum, daquilo que a gente diria na nossa vida cotidiana. Não existia nenhum tipo de pensamento crítico ou de questionamento do que ele estava fazendo. Ele fazia o que tinha que fazer, vivia com isso tranquilamente, mas não pensava o que o trabalho dele estava trazendo para a sociedade, não questionava as ordens dos superiores. Ele era uma pessoa que tinha, digamos assim, um pensamento limitado até um certo ponto. Era um pensamento que é basicamente instrumental. Você tem uma tarefa e você tem que arrumar os meios ali para cumprir aquela tarefa. E esse tipo de pensamento, por si só, para Hannah Arendt era muito pouco. É uma coisa que não pode ser... A vida humana não pode ser só isso. Além disso, ele não enxergava a dimensão do seu trabalho. Ele trabalhava muitas vezes com mapas, planilhas, documentos e nem sequer percebia que estava lidando com a vida de pessoas reais e com a morte de pessoas reais. Ele estava muito distanciado daquilo que era digamos assim, a ponta final do que ele estava fazendo. Então, justamente por essa incapacidade de pensar, a Hannah Arendt não o inocenta. Ela também, se fosse julgar, ela julgaria como culpado. Mas, mesmo assim, esse livro causou uma polêmica gigante. Lá em Israel, ela, digamos assim, era uma pessoa que ninguém queria ver nem pintado de ouro. Justamente porque eles não aceitavam a imagem de que um nazista que participou do genocídio de muitos judeus, muitos mesmo, era uma pessoa comum como todos nós. Um outro ponto interessante da teoria da Hannah Arendt que é preciso destacar aqui é a defesa que ela faz da tradição. E aí a gente precisa entender que ela já fazia parte de um movimento de crítica à cultura do século XX como uma cultura que estava sempre olhando para o futuro, do presente para o futuro. É uma cultura que vive como se não tivesse história. E por que olhar sempre para o futuro? Isso tem a ver com a lógica do lucro e com a lógica do progresso da tecnologia. O progresso tecnológico e o lucro são coisas que estão sempre sendo colocadas para frente, né? São coisas que, digamos assim, direcionam o olhar para frente. Enquanto a tradição é uma coisa que precisa direcionar seu olhar para trás, para a história, para o que aconteceu, para tudo que veio antes de nós. Mas essa defesa da tradição não significa uma postura de conformismo, ou seja, é isso mesmo, do jeito que sempre foi, acabou. E também não significa que devemos repetir a história sempre do mesmo jeito. Para ele existe uma coisa que é fundamental, que é o princípio da natalidade, que não é só o nascimento das pessoas, é a capacidade de todo ser humano de criar algo novo. E essa capacidade de criar algo novo, para ela, é fundamental e está, digamos assim, pressuposta em tudo que ela escreve. Só que para você criar algo novo, as criações não são feitas do zero. Para criar algo novo, você precisa estar com uma base sólida. E essa base sólida é a tradição. A raiz do novo é a tradição. Se você está no mundo onde você não sabe o que aconteceu, não sabe por que estamos aqui desse jeito, muito dificilmente você vai conseguir pensar em criar soluções, pensar no futuro, porque o futuro ele exige soluções muitas vezes que já foram pensadas no passado, ou que o passado pode te dar dicas para criar algo novo. Isso também traz para o centro da discussão a noção de autoridade, que é uma noção também muito fundamental para ela. A autoridade tem a ver justamente com essa relação do passado. A autoridade é menos uma autoridade da pessoa e mais uma autoridade do que ela traz de experiência, de conhecimento passado. Então são esses modelos do passado
que são a autoridade. E é diferente do que a gente chama de autoridade, né? Porque se a gente tem uma autoridade que impõe a sua influência, para ela já não é mais autoridade. Se existe coerção, ameaça, violência, não é autoridade, aí é outra coisa. A autoridade para ela tem a ver justamente com esse modelo, tem que ser uma figura de modelo de conhecimento, de experiência, de práticas de vida. E essa ideia vai ter uma influência muito forte na educação. Tem um texto dela chamado Crises na Educação, que é um texto muito importante para quem é da área. Então, sem autoridade, a gente estaria justamente nesse barco à deriva, né? A gente não sabe para onde a gente está indo, porque falta referência, e não porque a gente vai seguir exatamente o que foi as pessoas do passado. E sem autoridade, sem a tradição, o novo que é criado, ou ele é muito fraco ou ele é inexistente. E isso torna a gente incapaz de lidar com as crises, né? O que são as crises que se colocam? São situações onde o que tradicionalmente se faz não dá certo. E quando aquilo que a gente está acostumado a fazer não dá certo, a gente precisa de referência, a gente precisa saber como que a gente vai criar o novo a partir do que já existe. Porque o que tradicionalmente se faz já não funciona direito. O pensamento da Hannah Arendt, ele é muito interessante, ele é muito diferente e ele é muito polêmico. Mas eu acho que a gente não pode ignorar, porque ignorar os pensamentos dela não vai levar a lugar nenhum. Além do que, como já devo ter falado em outros vídeos, o que eu trago aqui é só um breve apanhado de alguns pontos da teoria. Então, existe muito mais, além disso, para ser buscado. Certo, agora dica de aprofundamento. Eu vou indicar os livros que eu citei aqui. Eichmann em Jerusalém, que o nome completo é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. As origens do totalitarismo. E para quem é da educação, eu acho fundamental a leitura do texto chamado Crise na Educação. Certo? Então é isso. Curte o vídeo se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Compartilha com quem você acha que vai se interessar. Não esquece de se inscrever no canal e é nóis!